Vamos cantar o hino 17, a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores nascem por falhar do véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite de seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos quietas águas vão, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite de seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Seus montes frios, um cordeiro errar. Ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que o possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Amém? Amém. Vamos abrir a Escritura, o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. E assim diz a Escritura: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Assente-se, por favor. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, bendito e santo, né? Uma época de confusão religiosa, política, em que as autoridades perderam o controle, né? E as leis ineficazes para solucionar os problemas. Um tempo em que o mundo está em estado de blasfêmia declarado contra o Senhor Deus. E nós sabemos que o estado de blasfêmia, ele está em três dimensões: o estado de blasfêmia oculto, o estado de blasfêmia aparente e o estado de blasfêmia declarado. E o mundo está nessa terceira dimensão, né? Em que as pessoas usadas por Satanás blasfemam dia e noite do Senhor. Mas, em uma certa oportunidade, essa gloriosa visita do anjo, ele disse que levantaria um povo simples e humilde, e esse povo louvaria ao Senhor, honraria a Deus em espírito e em verdade. E Daniel é um livro glorioso e tremendo. Então, nessa noite, nós vamos atingir a 14ª mensagem, né, dessa primeira trombeta. E o título da mensagem é Ensinando a Justiça. Hoje é 17º dia de Ab, o 5º mês espiritual e o nosso terceiro sábado. E a gente se reúne aqui sempre na certeza
que Deus vai nos conceder uma mensagem, né, tremenda, tal qual a última, né, o anjo das águas, né, em que a gente pôde sentir a glória celestial nesse simples e pequeno lugar. No início do serviço desse culto, eu clamei aos irmãos que orassem, né, porque nós vamos chegar na quase meia hora de silêncio da mensagem, né? Vamos atingir 20 anos de mensagem, 20 anos de lutas, dificuldades, 20 anos enfrentando Jezabéis e mais Jezabéis, lutando contra o espírito religioso e político. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o espírito das trevas, né? O príncipe das trevas. E o Senhor tem nos dado graça e vitória. E as mensagens, as trombetas, hoje atingindo a 15ª mensagem, elas têm nos alicerçado na fé. Amém? É ser aberto ainda mais o nosso entendimento, para compreendermos cada vez mais as Escrituras, porque não se vence ao inimigo com força física, mas com força sobrenatural. Isso Deus nos dá. Então, amados irmãos, então nessa noite bendita, esse sábado santo e glorioso, nós vamos fazer um companheirismo em torno das Escrituras e viver o assim do Senhor, né? Tem me alegrado muito ir na casa dos irmãos, fazer as reuniões, né? Deus tem nos abençoado, lá na casa do irmão Antônio, a sua esposa, o irmão Regina, lá na casa do irmão Davi, a esposa dele, a irmã Simone. Deus tem nos abençoado. Eles falam que sente uma falta tremenda minha. A semana eu não vou lá, diz que é uma eternidade. Todo mundo fala isso, né? Mas eu fico grato pelo carinho dos irmãos, né? Fico feliz por tudo isso. E diz o coração, não precisa fazer nada para eu ir lá não, viu? Não? Eu sei que os irmãos fazem, e a irmã fala um salgadinho, a outra faz não sei o quê, né? Tudo para alegrar a gente e ser grato. Mas por mim, um copo d'água, um sorriso teu, já basta. Amém? Mas não deixe de fazer não, porque gostou a gente, né? A gente saborear essas escrituras, essas coisas todas, né? Significa amor, certo? O amor, ele é sem medidas. Você não compra amor, você não vende amor, você vive o amor. Jesus, ele não tem amor, ele é o amor. Amém? Ele é o amor. Então, olha, isso é muito glorioso. A gente servir um Deus tão bendito, tão maravilhoso, né? Quem sabe a gente ainda não agradeceu o suficiente, né? Quem sabe nós estamos longe de ser gratos. Deus, irmãos, Ele tem nos arrebatado do sistema religioso. Deus tem nos arrebatado desse sistema político. Mas nós estamos em terras gentias, estamos sujeitos a paixões, estamos, mas o Senhor tem nos guardado. O mundo está num caos tremendo, né? A sociedade completamente desmoralizada, as autoridades sem pulso, enfim, perdidos no tempo e no espaço. Mas, que diz Daniel 12, 13 aqui dessa escritura, os entendidos, pois resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão, como as estrelas sempre e eternamente. Ora, como isso é bendito, como é esse simples versículo, não? Será que ele pode dizer que isso é simples? Não, esse profundo versículo, essa glória bendita, diz que os entendidos brilharão, e os que ensinam a justiça, o seu fulgor será enorme. Eu fui pregar uma vez com o pessoal da Bolívia, lá. Eu acho que o irmão Bortoluz foi comigo, o irmão Bortoluz. Lá o pastor disse que a luz da minha estrela era muito maior que a deles, que chega até a cegar. E realmente, irmão, a luz é muito forte. Os que vêm de contra a luz ficam cegos.
Você tem que seguir a luz. Você tem que estar atrás dela. Segue a luz. Aonde ela for, vá. E o que é essa luz? É a revelação das Escrituras. É a mensagem profética. Né? Então nós vamos cuidar. Ora, vejam que Noé, ele creu na Bíblia de Abraão. Ele creu. Noé creu na Bíblia de Abraão. Mas, irmãos em Cristo, mas o mundo não creu em Noé. O mundo, a sociedade daquela hora, era uma sociedade evoluída, claro. Fizeram uma embarcação fora do comum, algo extraordinário. O mundo não entende como aquilo foi feito. Foi feito com a graça e a misericórdia de Deus. Né? Engenharia celestial. E Noé seguiu a Bíblia de Abraão. Essa que é a verdade. Ele olhava para o alto e Deus revelava a ele os acontecimentos. Deus levantou aquele profeta no meio de uma geração incrédula, pecaminosa e perdida. Ora, quando é que a luz brilha muito mais, como a estrela brilha muito mais? Quando há muitas trevas, concorda? Quanto mais trevas, mais ela brilha. Ora, se nós estamos numa época desmoralizante da sociedade mundial, trevas totais, como a estrela está brilhante. Aleluia! Como a estrela brilha. E a estrela, o que é? Por exemplo, que seja um profeta. Os magos seguiram uma estrela. Eles foram até onde Jesus estava, através da estrela. Mas quando eles chegaram lá pertinho de Jesus, eles apostataram e foram perguntar para a sociedade onde estava Jesus. Ora, eles tinham uma revelação da Escritura, eles tinham a luz, eles tinham luz, eles tinham um fulgor. Deixaram o fulgor para ir perguntar para Herodes, para perguntar para as autoridades locais onde estava o Messias. E Herodes falou assim: quando encontrar o menino, me avisa, também vou adorá-lo. Ora, meus irmãos, eles tinham a verdade e abandonaram a verdade. Mas depois eles foram restaurados. A mesma estrela que os trouxe, os levou. Então não podemos agir como eles, não. Não. Eles eram profetas. Mal significa profeta. Eles eram profetas. Então vejam, eles possuíam a revelação. Agora, se não tem uma revelação de Deus, o que nós vamos ficar perguntando ali, lá, não sei aonde, frequentando isso, aquilo outro? Não, meu irmão, você tem a revelação, você tem o brilho, você tem a estrela, você tem a graça. Por que ficarmos enredados com coisas que não apetecem? Não é verdade? Não, segue a luz, amém? Siga essa luz. Os magos possuíam a revelação, possuíam a graça de Deus, o poder de Deus. Mas quando chegou na cidade, aquela cidade grande, movimento daqui, movimento dali, eles se deixaram levar por isso tudo e foram perguntar onde estava o menino. Não perguntar nada. Então nós não temos que ir ao mundo perguntar nada. Amém? Se tem alguma coisa no seu coração, diz a Bíblia, vá ao templo, dobra o teu joelho, entregue essa causa ao Senhor ali no templo. Deus o abençoará. Deus te dará graça, Deus te dará misericórdia. Então veja, Noé creu na Bíblia de Abraão, né? A Bíblia, a escritura do zodíaco, ela veio antes de Abraão. Mas Abraão seguiu as estrelas. Então Noé tinha a grande revelação sobre Abraão. Ele sabia que tinha um grande profeta, ele sabia que tinha um grande patriarca, um homem extraordinário, cuja fé nós devemos imitar. Ele é o nosso pai na fé, Abraão. Ele creu daquilo que não era como se fosse.
fé tremenda. Subiu com o filho às montanhas de Moriá para sacrifício do filho Isaac. Mas disse para os rapazes: eu vou com ele e volto com ele. Ele tinha a graça da revelação que o filho ressuscitaria. Irmãos, que fé de Abraão. Bom, se a Bíblia de Abraão estava no princípio dirigindo os passos de Noé, e toda aquela sociedade pecaminosa daquela hora foi julgada pela Bíblia de Abraão, significa que no final dos tempos, novamente a Bíblia de Abraão estaria em evidência. Ora, lê Apocalipse. Estrelas errantes, caindo, isso, aquilo, tantas coisas acontecendo. E acontecerão. Há pouco caiu um meteoro na Rússia, né? Um monte. Muitas pessoas morreram. Isso é apenas lampejos da grande tribulação que vem por aí. Grandes terremotos, tantas coisas acontecerão. E eles nunca creram na Bíblia de Abraão. Nunca creram porque eles queriam fazer uma cidade e atravessar a Bíblia de Abraão e chegar lá na glória. A primeira Babilônia. Agora temos a terceira Babilônia em evidência, né? Querendo chegar na glória também através de blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus. Irmãos, essas comunidades de fé estão em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Há muito que tem blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, são réus de eterno juízo. Essa é a verdade. É lamentável, mas é verdade. Né? Então a Bíblia de Abraão, ela entrou, ela se posicionou lá na escuridade de Deus. Lá na escuridade de Deus. E quando foi isso? O quarto dia da criação. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E a Gênesis 1, 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação do dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Mas Daniel está falando exatamente sobre isso aqui. Daniel estava falando sobre essas luminares. O Sol possui 3 gases, Égio, Dínamo e Columbo. E esses três tipos de gases formam um júnior. Depois do culto eu vou falar alguma coisa sobre o serviço de novo. Mas eu estava meditando no livro de Isaías. Ele fala sobre um novo nome. Apocalipse fala sobre um novo nome. E Daniel fala sobre as maravilhas, que não são só as nossas mãos, não. Não, tem N maravilhas, amém? Mas vai haver um fim dessas maravilhas. Ora, vai haver um fim dessas maravilhas e vai vir algo muito mais maravilhoso. Nós não temos capacidade intelectual para medir, mensurar as maravilhas que estão reservadas para nós, de forma nenhuma. O irmão teve uma visão que ele via a avó dele, via que fosse uma criança. Sim, nós seremos restaurados. Amém? Mas eu creio, meus irmãos, que haverá uma grande restauração física antes do arrebatamento. Porque o Evangelho hoje, ele está escandalizado. Hoje, eles fazem cultos caça-níqueis para tomar dinheiro do povo. Inventam curas divinas, inventam milagres, contratam pessoas para se apresentar como aleijada, daqui a pouco ela sai andando. Tudo isso tem acontecido, é ou não é verdade? Ha acontecido. Blasfêmia, e mais blasfêmia. Mas vai vir o poder apostólico, vai vir aquilo que Daniel fala. Os que muito ensinam a justiça brilharão intensamente. Parece que eles são ofuscados, não? Em função desse evangelho que está. De escândalos, mas Jesus diz: importa que venham os escândalos, mas ai daquele pelos quais venham os escândalos. E a impiedade tem praticado isso.
Uma vergonha. Uma vergonha. Mas o Senhor tem nos dado luz. O Senhor tem guardado nossos passos. Busquem, meus irmãos, santificar suas vidas, toda a maneira possível e imaginável, tanto nas suas vestes, como os pertences à sua casa, tudo. Nós temos que ser diferentes, sim. Nós temos que mostrar a diferença. E nós temos essa diferença. Nós não somos evangélicos, meus irmãos. Não. Nós não somos membros de igreja. Não. Os membros de Cristo. Amém? Aí sim. Nós somos uma parte da noiva de Cristo. Nós temos um poder escondido dentro de nós. Tremendo. Houve um brasileiro que criou a biografia. Eu não lembro se o nome dele é José Manuel de Abreu ou Manuel de Abreu. Ele nasceu no Paraná. Ele nasceu no Paraná. E ele inventou, ele criou, né, a biografia, mas dizendo que a luz saia do corpo para ser depois uma imagem. Do corpo que saia a luz. Há uma luz dentro de nós. Amém? Esse vestido carnal são trevas, porque nele habita o pecado, mas há luz entre nós. O nosso espírito, o homem espiritual, o homem interior, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Há luz, uma luz tremenda, né? Então Deus disse que o sol, a lua, as estrelas seriam para medir os tempos, os dias, os anos. Ora, agora eu pergunto, quem são esses entendidos então? Como nós nos tornamos entendidos? Lá em Lucas. Depois nós vamos voltar aqui de novo. Lucas 24, versículo 42, diz, então vamos ler daqui para frente. Lucas 24, 45, perdão. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitado dos mortos. Ora, ele abriu o entendimento. Se ele abriu o entendimento, tornou os discípulos o quê? Entendidos. E quando nosso entendimento é aberto? Quando nós recebemos as águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós recebemos o dom do Espírito Santo de ser chamado Filho de Deus. Deus abre nosso entendimento. Para quê? Para compreender as Escrituras. Para nós brilharmos como estrelas e não sermos estrelas errantes ou nuvens sem água. Aleluia! Então nós somos entendidos, sim. Nós somos, em nosso meio, nós somos sábios, escribas e profetas. Temos? Temos. Oh, amados, Deus nos deu esse entendimento exatamente para nós não sermos enredados por Satanás. Para nós não cairmos nos ardis de Satanás. Agora, ele não vai deixar de nos atacar. Não. Mas nós o enfrentaremos com a revelação das Escrituras. Então vejam, meus amados irmãos, Jesus saudou os apóstolos, dizendo: paz seja convosco, e abriu-lhes o entendimento. Ora, quando a gente salva o outro, paz seja contigo, ou salva o grupo, paz seja convosco, é o passo, irmão, da abertura de quê? Da nossa compreensão. É o amor selando os nossos corações, a nossa alma regozijando no Senhor e o Espírito engrandecendo cada vez mais. E foi assim quando Maria com Isabel, a alma dela se alegrou e o Espírito engrandeceu. Que coisa bendita. Dois profetas se encontraram: o Deus profeta, nosso Senhor Jesus Cristo, e o profeta de Deus, João Batista, o profeta do Altíssimo, o profeta do deserto. João Batista era o profeta do deserto. Quando chegou, ninguém creu. Não, mas qual a escola que ele estudou? No deserto. Olha a roupa dele. Olha ele comendo, olha o que ele come. Olha o alimento dele. Qual a escola eclesiástica dele? Nenhuma. Mas João possui a revelação do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia! Ele possuía luz, então ele brilhava. Quando Moisés subiu no monte e desceu, o rosto de Moisés brilhava. Foi obrigado a colocar um véu, tanto brilho que possuía. Um brilho tremendo. Ora, aquela moça, né, que foi na casa da senhora, na casa da irmã Regina, hoje na nossa última reunião, ele falou, mas parece que o rosto dele, simples, que estava tão amável, estava, como é que ela falou, irmã? Tão... Uma paz. Uma paz. Oh, ela viu luz. Amém? Ela viu a luz. Que coisa interessante. Viu luz. A luz do meu rosto resplandeceu. Mas por que resplandeceu? Porque pela graça eu tenho lutado para ensinar a justiça. Aleluia! E tenho sofrido na minha pele coisas difíceis por manter esta palavra. Aleluia! Certa vez, atravessando a ponte que vai lá por baixo de São Conrado, quando um homem havia jurado eu de morte, ou algo que eu não fiz, eu ia chegando naquela ponte, eu disse ao Senhor, eu não devo nada, e que a tua luz esteja sobre mim. E Deus me livrou naquele momento. Mas por que me livrou? Porque eu lutava pela justiça. Amém? Ensinava a justiça. E bem sei que Deus não vai requerer o meu sangue. Ninguém, irmãos. Nem dos irmãos aqui, nem dos meus filhos. Ninguém. Por quê? Procuro ensinar a justiça. Eu não procuro ir à casa dos irmãos para enriquecimento próprio. Não, os irmãos me conhecem, sabem disso. Não, nós não queremos, nós não vivemos disso. Não. A nossa riqueza, aleluia, é a graça da palavra. Basta. Amém? Isso aqui para nós é o suficiente. E eu fico ali pensando em Daniel, perdeu as forças, de tanta graça e poder sobre ele. E muitas vezes eu tenho perdido as forças também, física, por causa da graça do Senhor, por causa dessa luz bendita. Não que eu seja melhor que os irmãos, melhor que ninguém, não. É que eu tenho um propósito com Deus. Não é? Oh Senhor, eu luto para não te aborrecer. Luto contra essa carne, luto diariamente contra ela, para que eu não aborreça o Senhor. Isso não é fanatismo. Obediência não é fanatismo. Falar a verdade não é fanatismo. Fanatismo é você subir no altar e tomar dinheiro do povo. Fazer culto caça-níqueis, inventar visões e se enredar com um sistema político. Aí sim, isso é fanatismo. Nós não. Nós somos um povo simples, né? Mas que Deus é habitado no meio de nós. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Então veja, meus irmãos. Ele saudou a eles, o paz seja convosco. Né? Assim sendo, ele diz sobre a importância do Velho Testamento, porque ele falou, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nunca anulou o Velho Testamento, se bem que o Velho Testamento nele terminou. Aleluia! Nele encerrou. Porque ele é o Cordeiro espiritual que derramou o sangue por todos nós. Derramou sangue espiritual, pacto espiritual. Nós viemos pelo pacto sexual. Jesus não. Ele veio pelo pacto espiritual. Nós pelo pacto sexual. Por isso que Moisés diz que Deus levantaria um profeta igual a Moisés. Como que era Moisés? Moisés não se apartava da Escritura, ainda que a mulher o abandonou, a irmã dele o condenou, e outros criticaram. Ele permaneceu com assim diz o Senhor. Ele seria o próximo presidente da República, do maior exército do mundo, o país mais rico do mundo. Não, ele preferiu 40 anos conduzir um povo rebelde pelo deserto. Oh, mas de dia a coluna de nuvem refrescava e à noite ela aquecia. Ele estava debaixo da nuvem, debaixo da revelação do Senhor Deus.
A mesma nuvem que ocultou Jesus, Moisés e Elias lá no mundo da transfiguração. A mesma luz que cobriu Paulo na estrada de Damasco. A mesma luz que me cobriu lá na estrada da Faxinha. Um lugar chamado Água dos Bugres, no Paraná. Mesma luz. A mesma luz que o moço viu quando subiu naquela montanha. E essa mesma luz aqui está. Por isso nós estamos brilhando. Aleluia. Por isso que Daniel fala, meus irmãos em Cristo, nesse capítulo 12. Os entendidos compreenderão. E quando eu tenho esse entendimento? Quando eu creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando eu desço as águas no nome. É Ele que vai te abrir o entendimento. Não sou eu. Eu não te transformo. Eu não mudo a sua pessoa. Mas Deus te transforma. Amém? Deus transforma. Paulo, quando a luz pousou sobre ele, Paulo foi transformado. Aleluia. Paulo foi transformado. Nós precisamos, irmãos, é de transformação. Amém? E nós temos essa luz. Nós estamos debaixo dessa luz. Peça a Deus, me transforma, Senhor. Muda tudo em mim. Faça como o barro na mão do oleiro. Foi quebrado e feito de novo. Me quebra. Oh, amados. Lembrando aqueles velhos tempos que eu subia no altar, aquela luta tremenda contra Satanás. Não que hoje não tenha luta contra ele, mas eu aprendi a lutar contra ele. E Deus tem nos ensinado a lutar contra ele. Como lutar? Nós enfrentamos uma luta que a gente seja derrotado. Concorda? Nenhuma nós somos derrotados. E nós temos devolvido aquilo que nós não furtamos também. O diabo tem tentado contra nós de todo jeito, tentando nos manchar daqui, dali, de toda forma. Não, nós vamos ficar como assim diz o Senhor. Amém? Nós vamos seguir as Escrituras. Uma mulher falou que eu quero viver a Bíblia certinho. Ué, vou viver ela errado então? Ora, que pensamento tolo é esse? Ah, ele quer viver a Bíblia bem certinho. Claro! Ué, qual é o meu livro de fé? É a Escritura. Agora eu preciso de quê? De uma mensagem profética. Eu preciso da revelação para entender as Escrituras e servir ao meu Deus. Em espírito e em verdade. Né? Ora, meus irmãos, então quando Deus abriu os entendimentos, Ele estava falando sobre o Velho Testamento, sobre a velha dispensação, sobre o velho e antiquado Espírito Santo. Daniel, profeta de Deus, ele estava escrevendo as Escrituras na dimensão da sua era. Ele chegou até a não compreender aquelas coisas. Vamos voltar lá para Daniel, capítulo 12. Ele chegou a não compreender, mano, tanta profundidade daquilo. Ele era um homem simples, então. Né? Ué, um homem sábio como ele. Aqui ele diz, ó. Aqui, 12 de Daniel, perdão. Aqui, ó. Um pouquinho lá para baixo. Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E não estava entendendo aquilo. Às vezes a gente não entende alguma coisa. Segue a luz. Vai seguindo a luz. Ah, não entendi isso, não entendi aquilo. Como diz o irmão da vida me fala, dá nó nos neurônios. Deixa, mas segue. Vai indo. Eu não entendi como Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados pelo fogo. Sim, mas creia, vai indo. Como Moisés podia deixar os ossos palacianos para andar com um povo rebelde 40 anos debaixo de um sol escaldante? Segue a luz. Eu não entendo, mas eu creio. Por isso nós acabamos de entender. A teologia não. Ela quer entender para crer. Nós cremos, por isso nós entendemos. Amém? Eu creio. Pronto, não fico aqui divagando não. Ele diz que é assim, pronto. Agora fica procurando falhas nas Escrituras, ficam fazendo tratados teológicos, escrevendo livros, isso, aquilo, outro, procurando erros da Escritura. Oh, amados, eu já li ela 190 vezes, achei erro em mim.
Achei ele na sociedade, e nesse sistema perdido que ele estava. Mas nela, nunca vi. Mas veja, meus irmãos, ele estava, Daniel, escrevendo as Escrituras, né? Os entendidos, pois resplandecerão como resplendor do firmamento. Ele estava falando da Bíblia de Abraão. Ele estava falando sobre as estrelas, sobre o sol, sobre a lua. Daniel estava vivendo a Bíblia dos Zodíacos. Amém? Estava. E para ele viver a Bíblia dos Zodíacos, ele teria que viver a Bíblia de Enoque. Sim, teria que viver a Bíblia de Enoque. Ele teria que viver as pirâmides. Mas ele passou a escrever, para hoje nós temos a Bíblia natural nas nossas mãos. E Paulo disse que tudo que nós falarmos, Deus escreve nos nossos corações. Então, nós temos essas 4 Bíblias aqui, e Daniel exercendo tudo isso, né? Agora, nossos irmãos em Cristo, essa Bíblia de Abraão estava citando o tempo do fim, e ele não entendia. Imagine, ele estava num cativeiro, o povo de Deus estava cativo na Babilônia, e ele tendo essas visões celestiais. Continuando a leitura, olha só, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro, é 12:4, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E isso está em Amós, por exemplo, em Amós, um pouquinho para frente aí, Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Que tempo terrível vai ser esse, né? Mas olha aqui no livro de Daniel, meus amados irmãos, no versículo 6. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Olha, o fim dessas maravilhas. E nós estamos chegando no fim dessas maravilhas. E vai chegar um ponto que o homem vai procurar solução e não vai encontrar. Como é que está o mundo hoje? As pessoas saem do Brasil para a Europa vêm para o Brasil, é assim? Esse intercâmbio aí cultural. O que o homem está procurando? Paz, melhor rentabilidade, né? Isso que está procurando. E o que acontece? Acaba não encontrando. Não vieram os bolivianos para o Brasil e não mataram o filho do boliviano, e vem para cá buscar o quê? Paz, progresso, né? Alguma luz. E terminou o quê? Tragédia. Irão vagabundos de um lugar para outro. Nós estamos nesse tempo. Aqui diz, procurando a palavra de Deus. O homem mesmo sendo ímpio, ele procura. Ele acaba agradecendo a Deus por alguma coisa. Eu já cansei de ouvir falar isso aí. Graças a Deus, eu fiz aquela novela. Poxa, está dando graças a Deus, porque fez uma coisa desgraçada. Mas está dando graças a Deus. Não é assim? Graças a Deus que eu voltei a fumar, não podia mais fumar. Já vi gente falar isso. Dando graças por uma desgraça. Sempre procurando melhorar em algum aspecto e mais Satanás o enredando com seus ardis. E Deus mandou Daniel fechar o livro, selar o livro. E diz que a ciência se multiplicaria. Como está a ciência hoje? Olha o celular, cada dia um tipo superior ao anterior. Né? Olha o GPS, né? Localiza tudo em qualquer lugar, não é assim? Então, a ciência cresceu muito. E quanto mais a ciência cresceu, mais o homem se afastou de quem? Do Senhor Deus. Mas que homem? O ímpio. O eleito renuncia e vai servir a Deus. O ímpio, não, ele sempre se afasta do Senhor Deus. Agora, isso é maravilhoso, porque Deus falou que aquilo ficava selado. Ora, mas os selos foram abertos
os 7 selos estão abertos. Então as visões de Daniel, aleluia, Deus nos tem revelado essas visões. Por quê? Porque os selos foram abertos, o 7º selo está aberto. E se o 7º selo está aberto, ora, nós estamos tendo a sublime revelação de todas as coisas. Nós estamos agora entendendo profundamente o livro de Daniel, compreendendo a dimensão que aquele homem de Deus estava naquela oportunidade. Então o selo foi aberto. Ora, e o selo se refere ao quê? Ao tempo do fim. O que se refere aos 7 selos? Ao tempo do fim. Se refere ao arrebatamento da noiva e depois da grande tribulação. Então, amados irmãos em Cristo, se os selos foram revelados, a visão do zodíaco de Daniel cumprir-se-á na íntegra. Amém? E o que é essa visão zodíaca? A Bíblia de Abraão, que foi criada no 4º dia da criação. Então a Bíblia de Abraão, ela revela o começo e o fim de todas as coisas. Agora, como Abraão sabe, né? Quando ele poderia olhar para as estrelas e ter a revelação do Senhor Deus, que homem bendito foi esse, né? Que graça gloriosa ele possuía. Amados, nós estamos para dar luz. Amém? Não há um culto que eu não veja a luz do Senhor sobre nós. Não há uma reunião que eu não veja a nuvem luminosa sobre nós. Então isso é graça do Senhor. Isso é bênção de Deus nas nossas vidas. E nós estamos aqui para adorar o Senhor Deus na beleza da sua santidade. Agora, meus irmãos, olha Gênesis, capítulo. Vou aqui para Gênesis. Quem seja 22. Aqui Gênesis, capítulo 22. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai da terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Oh, que coisa! Eu citei agora há pouco estando de novo. E tinha certeza que iria até o alto daquela montanha, onde hoje está lá a mesquita de Omar, lá em Jerusalém. E tinha certeza que chegaria ali, tudo aconteceria, mas Deus a ele devolveria o seu filho. Havia uma promessa que Sara daria à luz ao filho na sua velhice. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Diz aqui, ó: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por esse tempo da vida, Sara terá um filho. Quando o filho sai da mulher, o que diz a Escritura? Que ela faz o quê? Ela dá a luz. Aleluia! Então, nós somos luz. Luz do Senhor. Nós somos luz. Nós somos estrela. Nós temos brilho. Mas Judas fala das estrelas errantes. Ora, quantas mulheres dão a luz de estrelas errantes? Mas nós somos luz bendita do Senhor. Aquela mulher deu a luz, assim que se fala, né? Porque Maria, quando encontrou com Isabel, João Batista saltou no ventre de Isabel. Luzes se encontraram. A luz da vida, uma luz profética. João, o Elias, que veio para o ministério de converter o coração dos pais aos filhos. Então nós estamos vivendo agora o quê? A luz de um Elias para converter o coração dos filhos aos seus pais. Tudo tem se cumprido nas Escrituras, tudo tem se cumprido nas nossas vidas. Mas quando ele falou que Sara teria um filho, o que é isso? Restauração. Ela voltaria a ser jovenzinha. Ué, Abimeleque se apaixonou quando viu Sara. Que beleza possuía ela. Mas ela estava com quase 100 anos. Deus a restaurou. E ela voltou a ser jovenzinha de novo. Então eu creio na restauração física. Creio.
Não esse evangelho que está. Não. Eu creio no poder apostólico. Quando nós chegaremos nos lugares, pessoas sem braço, o braço voltará a ser restaurado. Olha o homem da mão mirrada. Jesus que ia fazer muitos milagres. Nós poderíamos fazer. O homem tem essa capacidade. Mas nós queremos fazer as coisas de acordo com as Escrituras. Amém? Nós temos capacidade. Nós temos poder. Até determinar a morte do inimigo. Nós temos um poder tremendo. Deus tem nos dado essa autoridade. Então, certamente, no fim dos tempos, haveria um profeta, né, que ele viria com essa mensagem da restauração física e da palavra. Muita coisa Deus fez com o irmão Brana, muita coisa Deus já fez comigo, mas ainda, muito mais vai acontecer. Eu lembro uma visão que eu tive há muitos anos atrás, que muitos vinham mutilados na minha direção, e Deus ia restaurando aquelas pessoas. Oh, que hora bendita será essa! Que hora maravilhosa! Mas imagine isso acontecendo no meio da denominação. Aí vai tirar até a vida da pessoa, já estão tomando tudo que ela tem. Não. Eu prego por amor, né, às pessoas, prego por amor ao Senhor Deus, não prego para enriquecimento próprio. Não. Prefiro não ter nada do que um dia subir nesse altar e enganar alguém. Não. Seria covardia, né? Não se pode fazer isso. Mas grandes dias virão, tempos da restauração. Então o poder apostólico vai se manifestar com muita graça. Que luz vai ser essa? Que luz tremenda vai ser, meus irmãos. Meus irmãos, imaginem você chegar num lugar, uma pessoa sem braço, e o braço ser restaurado. Perto da minha casa, a mulher não possuía útero. Possui ou não possui? Possui. Mãe, 3 filhos, né? 3 filhos. Essa é a restauração física. Outra criança, uma perna maior que a outra, as duas ficaram do meu tamanho. Restauração física. Uma mulher no Paraná, o braço tirava o gesso e desligava. Segurei os braços daquela mulher, nunca mais aquele desligou. Restauração física. A minha filha dela nasceu com o pezinho torto, voltou ao normal. Isso chama-se restauração física. Mas será que a nossa fé está sendo tão pouca? Ou ainda não é chegada a hora? Quem sabe, né? Quando nós terminarmos essas trombetas, né, esses sinais gloriosos começarão a acontecer. Eu creio nisso aí. Eu creio muito no poder da oração. Creio no poder da oração. Creio no poder do jejum. Creio nas Escrituras. Mas o homem, ele continua negando Deus em todos os sentidos. O homem tem blasfemado de Deus. Agora a visão de Daniel, ela se relaciona com todas as 4 escrituras, ou com as 7 escrituras. Se nós chegamos a 4, nós vamos chegar na 5ª, nós vamos chegar na 6ª, na 7ª dimensão da Escritura Sagrada. Creia assim? Chegamos até 4. Ele pode abrir o nosso entendimento para nós isso, ver. Agora, amados irmãos, o que é a grande tribulação então? É o exercício da fé, da impiedade. Eles vão exercer a blasfêmia. O que é o resultado da blasfêmia? Sepultura. O que é o fim da difamação? A sepultura. Pessoa que gosta de difamar outra, o fim dela é a sepultura. Fim da difamação. Então, vejam bem, então a grande tribulação é o exercício prático da impiedade. E eles vão blasfemar de Deus de uma forma terrível. Está lá em Apocalipse. O homem procurará a morte e não encontrará. Olha que situação terrível. E 2 profetas ali falando. Aleluia! Os 2 Elias ali falando.
glorificasse o Senhor. E a Bíblia de Abraão sendo exercida. O que é Apocalipse? A Bíblia de Abraão. Amém? A Bíblia de Abraão. A impiedade, pagando um preço alto pela blasfêmia. Deus, irmãos, tem nos livrado de muitas coisas, graças a Deus. Olha aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Medita bem nessa escritura e veja se não é a Bíblia de Abraão. 11, 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-los em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. As duas testemunhas. E apenas os eleitos ouvirão os 144 mil. Mais ninguém. Né? Mais ninguém. A blasfêmia contra Deus está, como diz, no último estágio, o estágio da mediunidade, o estágio de blasfêmia declarada contra Deus. Né? Agora, como diz, nós somos tais quais as estrelas, com brilho, com luz. Nós não somos estrelas errantes, não. Judas foi uma estrela errante, ele explodiu. E Deus colocou uma outra estrela ali. Levantou uma outra estrela, com outro ministério. Amados irmãos em Cristo, Judas, aqui antes em Apocalipse, ele afirma no versículo 13, vamos ler o 12 e o 13, olha só, o 11 até o 13 então. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais é eternamente reservado negrura das trevas. Quem que fica fazendo festa ao nosso redor e banqueteando ao nosso redor? A denominação. Ela vive de festa e mais festa, e festa e mais festa, banquetes e banquetes, mas nuvens sem água, estrelas errantes, sem a mensagem do profeta, um evangelho que não transforma. O evangelho tem que transformar, amém? O verdadeiro evangelho que transforma. Você vai viver o assim do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor Jesus. Eu venci, vós vencereis. Então aqui em Judas, as estrelas errantes são os que negam a revelação do Senhor Jesus Cristo e blasfemam da sua palavra. Uma mulher subir no altar é blasfêmia contra o Senhor Deus, declaradamente. Não é o papel da mulher. Não, não é isso. Deus não levantou a mulher para isso. Não. Agora, amados irmãos em Cristo, vamos lá para Mateus, lá sobre os magos, a gente estava falando agora há pouco. Mateus 2, versículo 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, vocês tinham a revelação de Deus, para que está perguntando? Para que ficar indagando o mundo, indagando aqui, indagando ali? Nós temos um maná verdadeiro, irmãos. Nós temos um maná de acordo com a Escritura. Sombra, imagem, imagem, sombra. Nós temos um evangelho revelado por Deus no nosso coração. Então nós não precisamos dessas coisas. Esses magos, com toda a verdade, se apostataram. Não tem que perguntar nada para ninguém. Segue a luz da estrela, segue a mensagem do profeta. Deus vai te colocar lá. Deus prometeu para Moisés: eu enviarei um anjo à tua frente. Ora, luz na tua frente, segue a luz. E o que Moisés fez? Seguiu a luz. Seguiu a luz.
o sistema religioso político, está ali, o irmão pode ver o texto depois, insistiu para querer saber aonde estaria o Senhor Jesus. Queria saber onde ele estava. E os magos possuíam a revelação, eles sabiam onde encontrar o Senhor. Ora, nós encontramos o Senhor na palavra dele, amém? Nós encontramos o Senhor nas Escrituras, ela nos leva até a palavra. Não precisamos estar perguntando nada para ninguém. Não precisamos dessas coisas. Não, meus irmãos. Ele está tão pertinho de nós, né? Perto do nosso coração. Basta obedecer. Amém? Como está lá em Deuteronômio, fala sobre isso. Mas Deus nos restaurou. Pode ver aqui, ó, né? Lá no versículo 10. E vendo as estrelas, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Ora, mas eles já possuíam a revelação, largaram a verdade, foram se alimentar de mensagens denominacionais. E eles estavam negando até Deus, se arrependeram e voltaram à luz. Se alguém tem abandonado a luz, volte para a luz. Amém? Segue. Não ora para os meus efeitos, meus erros, minha falha. Ora para essa mensagem. Irmão, nela não há defeito. Amém? Eu creio que a mensagem seja perfeita. Nós estamos no vestido carnal, né, nesse tabernáculo carnal, sujeito a paixões. Podemos até falhar, podemos errar. Mas nós temos que crer nas Escrituras como elas são, e não como gostaria que elas fossem. Então eles deixaram a palavra, mas eles foram restaurados, porque eles eram eleitos do Senhor Deus, eles criam no Senhor Deus. Mas quando viu a pomposidade, a estrutura daquelas coisas todas, os edifícios palacianos, se encantaram com aquelas coisas. É como quem vai a Roma e vê lá a Capela Sistina, é uma coisa, né, fora comum. Melhor não quero nem ver esse lugar. É uma coisa fora comum. Se encanta com aquilo. E aí? Pode perder a graça do Senhor Deus. Mas veja que Satanás procurou persuadi-los a viver uma outra fé, e não a fé revelada. E veja que Deus foi tão maravilhoso com eles. Olha no versículo 12. E sendo por divina revelação avisado nos sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partindo para sua terra por um outro caminho. Quer dizer, eles não tinham nada que ir lá em Herodes. Você não tem nada em prefeito da cidade, governador, não sei quem, pastor, não sei quem. Não, vá para o Senhor Deus. Ele é a solução. Amém, irmãos? Ele é a solução, irmãos. Chore no seu travesseiro para o Senhor, mas não conte nada para o seu vizinho. Ué, Paulo falou isso, não falou? Comunicar com os santos na sua necessidade, comunicar com pessoas íntimas. E o maior santo que tem é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Então, amados, vamos seguir essa luz, vamos ficar debaixo dessa luz, e temos certeza que o Senhor nos guardará e nos abençoará. Amém? E Daniel viu muitas maravilhas. Para encerrar, só queria mostrar aos grupos de irmãos de Daniel capítulo 12. Dá uma olhadinha aqui, no 12. Olhem só. E eu, Daniel, olhei, versículo 5, e eis que estavam outros dois. Um desta banda, à beira do rio, e outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ele estava vendo 3 homens. Ele não viu 2, outros 2, 3 homens. Olhem os 3 anjos aí. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde no seu grande amor. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então está essa mensagem. Eu rogo a oração dos santos por mim, para que Deus me ajude, me abençoe nessa jornada. E que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E nós somos a geração do arrebatamento. Amém? Tenham uma boa noite e fiquem em paz com o Senhor Deus. Amém.